Um filho desiste da carreira para cuidar da mãe em uma cadeira de rodas. Mas ao instalar câmeras em casa, descobre que ela anda de madrugada, guardando um segredo que mudará suas vidas para sempre. Júlio olhou pela janela do seu pequeno apartamento. Uma leve camada de orvalho cobria as folhas das árvores do pátio. Ele havia deixado para trás os edifícios imponentes, as longas reuniões de projeto e os intermináveis cálculos de engenharia. Tudo para estar ali, naquela casa tranquila, cuidando de Dona Marina, sua mãe. Uma rotina diária que, embora previsível, tornou-se o centro da sua existência. Todas as manhãs começavam da mesma forma: preparar o café da manhã, verificar se a medicação estava no lugar e ajudar Marina a se vestir e a se transferir para a cadeira de rodas. Marina, embora agradecida, raramente falava muito. Desde o acidente, seu humor mudou, tornando-se mais quieto e contemplativo. Júlio procurou não pensar muito em como sua vida havia se transformado. Houve dias em que um sentimento de satisfação o invadiu, cuidar de quem lhe deu tudo. Mas outros dias, um nó de resignação se instalou em seu peito. Enquanto lavava a louça do café da manhã, ouviu um leve barulho vindo do quarto de Marina. Foi um som quase imperceptível, como se algo pequeno tivesse caído no chão. Ao se aproximar, não encontrou nada fora do comum. Marina estava sentada em sua cadeira folheando uma revista velha. "Está tudo bem, mãe?" ele perguntou, tentando evitar que sua voz revelasse preocupação. "Está tudo bem, filho," ela respondeu sem tirar os olhos do papel. Júlio deixou o incidente passar, atribuindo-o ao cansaço ou à imaginação. Mas ao cair da noite, enquanto verificava a correspondência na sala de jantar, outro ruído tirou-o da concentração. Desta vez, o som foi mais nítido, uma batida fraca, mas inesperada, como se alguém estivesse mexendo em alguma coisa na cozinha. Ao entrar, não encontrou nada fora do lugar, apenas o eco de seus próprios passos nos ladrilhos frios. "É uma casa velha", disse para si mesmo. "As coisas rangem." No entanto, algo permaneceu em sua mente, como um alarme mal aceso. Nos dias que se seguiram, pequenas mudanças começaram a acontecer. Uma xícara que ele havia deixado sobre a mesa apareceu em outro lugar. O cobertor do sofá estava dobrado de forma diferente. Júlio tentou racionalizar, pensando que era resultado de sua própria distração ou talvez de Marina movimentando objetos com a ajuda de sua bengala. Mas a dúvida ficou cada vez mais profunda. Havia noites em que ele ficava acordado mais tempo do que o normal, atento ao menor som. A casa, que já foi um porto seguro, agora parecia um espaço cheio de segredos. As sombras nos cantos pareciam mais densas, e cada rangido no chão parecia um sussurro. Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. Certa manhã, enquanto ajudava Marina a ir para a cama depois de um dia particularmente longo, ele não pôde deixar de se sentir invadido por um pensamento estranho. E se algo estivesse acontecendo sem ele saber? Com o tempo, esses acontecimentos deixaram de ser meras curiosidades. Júlio começava a percebê-los como algo mais, algo que estava além do habitual. Mas ele ainda não tinha certeza do que fazer a respeito. Ele apenas observou e esperou, sem perceber que as primeiras peças de um mistério estavam lentamente se encaixando em sua vida. Na manhã seguinte, enquanto lavava os utensílios do café da manhã, Júlio não parava de pensar nos estranhos acontecimentos dos últimos dias. Cada barulhinho, cada objeto fora do lugar, alimentava uma inquietação que começava a crescer dentro dele. Ela tentou se distrair organizando a despensa, mas sua mente voltava, repetidas vezes, à ideia de que algo na casa não estava bem. Dona Marina observava-o da mesa, tomando o chá em silêncio. Havia algo na atitude dele que parecia diferente, embora Júlio não conseguisse definir exatamente o que era. Ela sempre foi reservada, mas nesses momentos parecia ainda mais contida, como se também guardasse um segredo. Naquela tarde, enquanto fazia algumas compras no mercado, tomou uma decisão que o acalmou, pelo menos temporariamente. Ele foi até uma loja de eletrônicos próxima e comprou um sistema básico de câmeras de segurança. "É uma precaução", disse ele a si mesmo, embora soubesse que seus motivos iam além de proteger a mãe. A sensação de perder o controle do seu próprio ambiente era algo que ele não podia ignorar.
De volta para casa, ele começou a instalar discretamente as câmeras. Colocou um no corredor que ligava seu quarto ao de Marina, outro na sala e mais um na cozinha. Tentou não pensar muito no que esperava encontrar, dizendo a si mesmo que provavelmente tudo era produto de sua imaginação e do cansaço acumulado. No entanto, cada parafuso que ele apertava parecia reforçar o seu medo de que algo maior estivesse acontecendo. Enquanto ele ajustava a última câmera, Marina observou-o da cadeira de rodas, franzindo ligeiramente a testa. "O que você está fazendo, Júlio?" Ele perguntou com uma voz calma, mas claramente curiosa. "Instalando câmeras, mãe. Só quero ter certeza de que estamos seguros. Você sabe, caso algo aconteça." Marina o encarou por alguns segundos, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Então, ela simplesmente assentiu e voltou a se concentrar no bordado. Naquela noite, Júlio configurou o sistema e testou as gravações do seu celular. Tudo funcionou perfeitamente. Antes de dormir, ele revisou as primeiras horas de gravação em busca de algo incomum. Nada parecia fora do comum, o que lhe proporcionou um breve momento de alívio. No entanto, esse alívio durou pouco. Às 2 da manhã, um barulho o acordou. Desta vez não foi algo sutil. Parecia o som claro de passos, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Júlio deu um pulo, checou o celular e abriu a transmissão ao vivo das câmeras. Ele não viu nada. Com o coração acelerado, ele decidiu esperar até a manhã seguinte para revisar as gravações. Sentiu um misto de medo e ansiedade, mas também uma curiosidade que não consegui reprimir. Ao voltar para a cama, um pensamento passou pela sua cabeça. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Assim que amanheceu, Júlio dirigiu-se diretamente para a sua secretária. Com o telefone em mãos, ele começou a revisar as gravações da câmera. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. O corredor estava silencioso, a sala vazia, a cozinha escura. Porém, quando a gravação chegou às 2 da manhã, algo chamou sua atenção. Na câmara do corredor, uma figura se movia lentamente. Júlio estreitou os olhos, incrédulo. Era Marina. Sua mãe, que não andava há anos, avançava com passos determinados em direção à cozinha. Sua respiração parou por um instante. Ele rebobinou o vídeo, pensando que talvez tivesse visto errado, mas lá estava ele de novo. Marina andando sem dificuldade, com as costas retas e um andar tranquilo. O vídeo continuou mostrando como Marina entrou na cozinha, abriu uma gaveta, tirou algo pequeno e voltou para o quarto com a mesma tranquilidade. Júlio pausou a gravação, com as mãos trêmulas. Tudo o que ele sabia até aquele momento parecia estar desmoronando. Como isso foi possível? Eu estava sonhando? Por alguns minutos ele ficou ali sentado, olhando para o telefone, sem saber o que fazer. Sua mente tentou racionalizar o que tinha visto. Talvez fosse um sonho que ele estava tendo, e não uma lembrança real. Talvez alguém tivesse mexido nas câmeras, embora isso não fizesse sentido. Marina nunca deu sinais de recuperação física, nem mesmo tentando movimentar as pernas. Finalmente, ele decidiu agir com cautela. Ele colocou o telefone no bolso e foi até o quarto de Marina. Ela estava acordada, sentada na cadeira de rodas, olhando pela janela como se nada tivesse acontecido. "Você dormiu bem, mãe?" Ele perguntou, tentando manter a voz calma. "Sim, como sempre," ela respondeu sem tirar os olhos da paisagem. Júlio a observava com atenção, procurando algum sinal que pudesse denunciá-la. Mas Marina não parecia diferente do normal. Havia algo quase perturbador em sua serenidade, como se ele estivesse perfeitamente consciente de seu desempenho, mas não mostrasse nenhuma rachadura em sua fachada. Ele decidiu não confrontá-la ainda. Ele precisava de mais evidências antes de tirar conclusões precipitadas. Durante o resto do dia, ele agiu normalmente, ajudando-a em suas atividades e ficando atento a qualquer comportamento estranho. Naquela noite, quando foi dormir, certificou-se de que as câmeras estavam gravando corretamente. Agora sua preocupação não era mais uma simples suspeita. Era uma certeza de que atormentado algo não estava certo com Marina, e ele estava determinado a descobrir o que era, embora temesse profundamente o que poderia descobrir. Júlio passou os dias seguintes observando Marina atentamente. Ele tentou não ser muito óbvio, mas não pôde deixar de olhar para ela com olhos diferentes. Cada gesto,
Cada movimento de suas mãos, cada palavra que pronunciava, pareciam-lhe uma pista escondida. A gravação daquela noite estava sempre em sua mente, como uma sombra que o seguia por onde quer que fosse. Enquanto isso, as memórias de sua infância começaram a surgir com uma intensidade inesperada. Lembrou-se de como Marina o criou sozinha após a morte do pai. Ele tinha apenas 8 anos quando isso aconteceu. Embora Marina sempre tenha sido uma mulher forte, a tragédia a transformou. Ele havia se dedicado totalmente a cuidar de Júlio, fazendo com que nada lhe faltasse. No entanto, agora essas memórias pareciam coloridas por nuances que ele não havia notado antes. Momentos que antes ele considerava simples demonstrações de amor e proteção, agora pareciam atos de controle silencioso. Por exemplo, a forma como Marina sempre insistiu que ele não precisava de amigos porque ela estava lá para ajudá-lo. Ou como, durante a adolescência, qualquer plano fora de casa era recebido com um olhar de desaprovação que o fazia sentir-se culpado. Júlio tentava juntar as peças, procurando um padrão que explicasse o que estava acontecendo agora. Durante o dia, Marina parecia totalmente dependente dele. Ele pedia ajuda para se movimentar, alcançar as coisas nas prateleiras, até mesmo para tarefas simples como ajustar um cobertor. Mas à noite, enquanto ele dormia, as gravações mostravam uma realidade completamente diferente. Marina caminhava com uma confiança que desafiava toda a lógica. Uma tarde, enquanto ela dormia, Júlio resolveu explorar o baú que guardava no armário do corredor. Era um baú velho, que sempre esteve ali, mas raramente era aberto. Lá dentro encontrou uma série de objetos que pareciam inofensivos. Fotografias antigas, cartas, pequenas lembranças. Porém, ao olhar mais de perto, descobriu algo que chamou sua atenção. Era uma fotografia do pai e de Marina, tirada pouco antes do acidente que supostamente a deixara numa cadeira de rodas. Ambos sorriam, mas havia algo estranho no modo como Marina olhava para ele. Não era a expressão de uma mulher apaixonada. Era algo mais frio, distante. Júlio ficou muito tempo olhando a foto, como se procurasse respostas nos olhos da mãe. Ao guardar as coisas novamente, outra lembrança surgiu em sua mente. Era um dia chuvoso, logo após o acidente. Marina estava chorando na sala, mas quando ele entrou, sua expressão mudou imediatamente. "Tudo vai ficar bem", ele disse a ela com uma voz calma, quase ensaiada. Agora essa frase ressoou de forma diferente. Naquela noite, enquanto assistia a mais uma gravação, Júlio sentiu que estava cada vez mais perto de descobrir uma verdade que permanecia enterrada há anos. Mas ele também temia o que essa verdade poderia significar para ele e para o relacionamento que construiu com sua mãe. A preocupação de Júlio havia crescido tanto que ele não conseguia mais ignorá-la. Naquela noite, enquanto Marina dormia, ele decidiu voltar ao baú do armário. Ele sabia que havia mais do que lembranças inofensivas ali. Ele tinha certeza de que encontraria algo que o ajudaria a entender o que estava acontecendo. Ele verificou cuidadosamente cada canto do baú, tentando não deixar nada fora do lugar. Entre as fotografias e objetos antigos, encontrou um pequeno envelope pardo, dobrado e amarelado pelo tempo. Abrindo-o, tirou uma carta manuscrita, com uma caligrafia que imediatamente reconheceu como sendo de sua mãe. O conteúdo da carta o deixou sem fôlego. "Júlio, se você algum dia leu isso, quero que entenda que fiz isso por medo. Quando descobri que seu pai me traiu, senti como se meu mundo estivesse desmoronando. Mas o pior não foi perdê-lo, estava perdendo você. Você era tudo que eu tinha, e eu tinha medo de que se você pensasse que eu era forte, você iria embora. Eu sabia que você tinha grandes sonhos, mas não conseguia suportar a ideia do mundo te levar para longe. Então tomei uma decisão, fingi. Fingi ser mais fraco do que realmente era, pensando que assim você iria querer ficar sempre ao meu lado. Sei que foi errado, mas fiz isso porque não poderia te perder, filho." Júlio largou a carta no baú e sentou-se no chão, sem conseguir processar o que acabara de ler. Tudo o que ele acreditava sobre sua vida, sobre Marina, sobre os sacrifícios que fez, era baseado em mentira. Ele sentiu uma onda de emoções contraditórias. Tristeza, raiva, traição, mas também uma pontada de compaixão. Ela pensou nos anos que passou cuidando da mãe,
nas oportunidades que havia desperdiçado, nos relacionamentos que havia abandonado. Tudo por um senso de dever que agora parecia manipulado. Mas, ao mesmo tempo, pude imaginar o medo de Marina, o vazio que deve ter sentido após a morte do marido e o desespero que a levou a tomar uma decisão tão radical. Na manhã seguinte, Júlio não pôde deixar de agir de forma diferente. Ele olhou para Marina com outros olhos, procurando sinais de culpa ou remorso. No entanto, ela parecia a mesma de sempre, calma, dependente, aparentemente alheia ao peso da verdade que ele agora conhecia. Passou o dia num estado de desconexão, quase automático. Ele ajudava Marina em sua rotina, mas evitava olhar diretamente para ela ou conversar profundamente. Cada vez que tentava falar com ela, a imagem da carta aparecia em sua mente como um lembrete de tudo o que ela havia escondido. Naquela noite, enquanto estava sozinho na sala, pegou novamente a carta e leu-a várias vezes. Embora o seu conteúdo tenha sido devastador, foi também uma janela para os medos e motivações de Marina. Pela primeira vez, Júlio entendeu que a manipulação não tinha sido uma questão de maldade, mas de um amor deformado pelo medo e pela insegurança. Mas saber disso não fez doer menos. Ele sentiu como se o chão sob seus pés tivesse fraturado e não soubesse como seguir em frente sem confrontá-la. Ele decidiu esperar um pouco. Mas reúna forças e pense bem em como abordar o tema. Queria entender tudo antes de dar o próximo passo, mesmo sabendo que o confronto era inevitável. Os dias que se seguiram foram cheios de tensão. Júlio tentava manter a rotina habitual, mas cada interação com Marina era marcada pelo peso do que conhecia. Havia algo em seu olhar, em seu modo de se mover, que agora lhe parecia diferente, como se a imagem que ele construíra dela durante toda a vida estivesse desmoronando diante de seus olhos. Ele decidiu que ainda não poderia abordar o assunto diretamente. Primeiro precisava olhar mais de perto, procurar inconsistências, sinais que confirmassem o que a carta já revelava. Então ele começou a fazer perguntas indiretas, comentários que pareciam inocentes, mas que tinham como objetivo testar os limites dela. Uma tarde, enquanto Marina bordava na sala, Júlio sentou-se à sua frente com uma xícara de café nas mãos. "Mãe, você lembra quando éramos mais novos e fazíamos aquelas caminhadas no parque?" Ele perguntou, tentando parecer casual. Marina ergueu os olhos por um momento, o rosto sereno como sempre. "Claro, filho. Isso foi antes do acidente, quando ele ainda conseguia andar. Foram bons tempos." A sua resposta foi precisa, quase ensaiada, como se tivesse contado aquela história demasiadas vezes. Júlio percebeu que suas mãos tremiam um pouco ao voltar ao bordado, mas não disse mais nada. Mais tarde, enquanto ajudava Marina a dormir, decidiu tentar algo diferente. Ao acomodá-la na cama, ele deixou cair deliberadamente um de seus comprimidos no chão. "Ah, espere, eu deixei cair um. Deixe-me pegar", disse ele, agachando-se lentamente enquanto olhava para Marina pelo canto do olho. Ela permaneceu imóvel, como sempre, mas algo mudou em sua expressão. Foi apenas um instante, uma sombra de tensão cruzou seu rosto antes que ele voltasse à sua expressão pacífica habitual. Júlio pegou o comprimido e colocou-o na mesa de cabeceira, sem dizer mais nada. À noite, enquanto revisava as gravações das câmeras, ele procurava mais pistas. As imagens ainda eram desconcertantes. Marina caminhava, às vezes por longos períodos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas no dia seguinte, ela era novamente a mesma mulher dependente e frágil que ele sempre conhecera. Júlio começava a sentir-se preso numa teia de contradições. Ele queria confrontá-la, mas ao mesmo tempo tinha medo de quebrar o frágil equilíbrio do relacionamento deles. Ele passou tanto tempo cuidando dela que não sabia como seria a vida dela se tudo mudasse de repente. Marina, por sua vez, pareceu perceber que algo estava diferente. Os olhares para Júlio foram mais longos, mais curiosos. Embora ela não tenha dito nada, sua atitude sugeria que ela sabia que ele estava prestes a revelar tudo. A casa, que já foi um porto seguro, agora parecia um palco onde ambos desempenhavam um papel. Júlio sabia que não poderia continuar assim por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, alguém teria que dizer a primeira palavra. A tensão na casa atingiu um ponto insustentável. Júlio sabia que não poderia mais evitar o confronto.
Naquela noite, depois do jantar, ele decidiu que havia chegado a hora. Ele sentou-se na frente de Marina na sala, com a carta nas mãos. O papel estava ligeiramente enrugado pelas muitas vezes que o leu, mas ainda mantinha a intensidade de suas palavras. Marina olhou para ele com curiosidade a princípio, mas essa curiosidade logo se transformou em um misto de alerta e apreensão ao notar essa expressão séria do filho. "Mãe", começou Júlio, com a voz mais firme do que esperava. "Preciso falar com você." "É importante." Ela deixou o bordado de lado e cruzou as mãos no colo. "Claro, filho. Diga-me, o que há de errado?" Sem dizer palavras, Júlio entregou-lhe a carta. Marina olhou para ele por um momento antes de pegá-lo. Sua expressão não mudou enquanto lia, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Ao terminar, deixou a carta sobre a mesa, respirou fundo e olhou para o filho. "Acho que você já sabe tudo", disse ele com a voz calma, mas carregada de peso emocional. "Quero ouvir isso de você, mãe. Quero entender por que você fez isso", respondeu Júlio, tentando controlar o tremor na voz. Marina assentiu como se já esperasse por esse momento há muito tempo. "Fiz isso por medo, Júlio. Quando perdi seu pai, não apenas senti como se tivesse perdido meu marido, mas temi perder você também. Você é tudo que tenho e, em meu desespero, pensei que se precisasse de você, você nunca me deixaria." Júlio a ouviu com atenção, mas não pôde deixar de sentir um misto de raiva e tristeza. "E você pensou que fingir uma deficiência seria a solução? Você sabe o que sacrifiquei por você, pensando que você não tinha mais ninguém no mundo?" Sua voz aumentou ligeiramente, embora ele tentasse manter a calma. "Eu sei", respondeu Marina, com lágrimas nos olhos. "A cada dia que passava, eu via o quanto você estava longe dos seus sonhos e o quanto você se dedicou a mim. Eu queria impedir você, mas era tarde demais. Eu não sabia como sair da mentira sem te perder completamente." O silêncio encheu a sala por um momento. Júlio olhou para a mãe, tentando processar as palavras dela. Ele estava ansioso por esse confronto há dias, mas agora que estava acontecendo, ele se sentia vazio, como se todas as emoções tivessem transbordado e deixado um vazio dentro dele. "Isso não é só mentira, mãe. É toda a minha vida, minha carreira, meus amigos, meus relacionamentos. Tudo girava em torno de cuidar de si mesmo. Como você esperava que ele reagisse quando descobrisse?" Marina olhou para baixo, incapaz de responder. Lágrimas escorriam por seu rosto e, pela primeira vez em anos, ele parecia verdadeiramente vulnerável. "Sinto muito, Júlio. Eu nunca quis te machucar. Achei que ele fez isso por amor, mas agora entendo que foi egoísmo." Júlio respirou fundo, tentando se acalmar. Havia tantas emoções conflitantes dentro dele: a dor da traição, a compreensão das motivações de sua mãe e um amor que, embora ferido, ainda estava lá. "Preciso de tempo, mãe, para pensar, para entender como seguir em frente. Isso não pode ser resolvido com perdão imediato." Marina assentiu lentamente, aceitando suas palavras com resignação. "Leve o tempo que precisar, filho, mas quero que saiba que farei tudo o que puder para consertar o que quebrei, se você me der uma chance." A conversa terminou num silêncio pesado, mas também havia algo de libertador no ar. A verdade, embora dolorosa, veio à tona e ambos sabiam que era o primeiro passo para algo novo. Os dias seguintes ao confronto foram estranhos para Júlio. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia como agir em sua própria casa. As rotinas que antes realizava quase automaticamente agora pareciam pesadas, como se cada movimento estivesse carregado de emoções que eu não sabia processar. Marina, por sua vez, parecia mais quieta que de costume. Embora ela nunca tivesse sido muito falante, seus silêncios eram diferentes agora, cheios de uma mistura de vergonha e expectativa. Júlio sentia o olhar dela sobre ele, nos momentos de silêncio, como se esperasse um sinal de reconciliação, mas não estava pronto para oferecê-lo. Uma tarde, ele decidiu sair de casa para clarear a mente. Ele ligou para Carla, uma amiga da universidade com quem havia reencontrado recentemente. Conversar com ela sempre lhe deu uma sensação de clareza, e desta vez não foi exceção. Conheceram-se num pequeno café, onde Carla o cumprimentou com um sorriso caloroso que pareceu aliviar um pouco o peso que carregava. "Você parece exausto, Júlio. Tudo certo?"
Carla perguntou depois de um pouco de conversa leve. Júlio suspirou e tomou um gole de café antes de responder. É complicado. Minha mãe... Bom, descobri coisas nela que não sei lidar. É como se tudo em que eu acreditava na minha vida fosse mentira. Carla ouviu-o com atenção, deixando-o falar sem interrupções. Júlio contou sobre a carta, sobre as gravações e sobre o confronto. Ao terminar, sentiu que um peso havia sido retirado um pouco, embora o problema ainda estivesse lá. E o que você vai fazer agora? Carla perguntou, olhando para ele com preocupação genuína. Não sei, admitiu Júlio. Dediquei toda a minha vida a cuidar dela, e agora sinto que perdi anos por causa de uma decisão que ela tomou por medo. Mas também sei que a amo e não posso simplesmente deixá-la. Carla assentiu lentamente, dando-lhe tempo para processar suas próprias palavras antes de responder. Júlio, você não pode mudar o que aconteceu, mas pode decidir como seguir em frente. Sua mãe tomou uma decisão terrível, mas parece arrependida. A questão é, o que você quer para você? Você quer continuar vivendo esta vida ou precisa começar a pensar em si mesmo? Suas palavras o deixaram pensativo. Por mais que quisesse ficar, sentia uma necessidade crescente de recuperar a vida, de ser o homem que um dia sonhou ser. Ao voltar para casa naquela noite, encontrou Marina sentada em sua cadeira de rodas, olhando uma fotografia antiga dos dois. A expressão em seu rosto era triste, mas também algo mais, uma espécie de aceitação. Júlio sabia que ela sentia a distância, mas não disse nada. Ao ir para a cama, seus pensamentos ainda estavam divididos entre o dever para com a mãe e o amor que sentia por ela, versus o desejo de encontrar uma vida que fosse verdadeiramente sua. A decisão estava ali, esperando para ser tomada, mas ele sabia que não seria fácil, nem para ele nem para Marina. Na manhã seguinte, Júlio acordou com a sensação de ter tomado uma decisão, embora não soubesse bem como abordá-la. Ele sabia que não poderia continuar vivendo da mesma maneira, preso entre o ressentimento e o sacrifício. Era hora de conversar com Marina, mesmo que a conversa fosse difícil. Ele a encontrou na sala, ocupada com seus bordados. Por um momento, ele ficou olhando para ela em silêncio. Apesar de tudo o que aconteceu, ela ainda era sua mãe, e uma parte dele ainda a amava profundamente. Ele respirou fundo e sentou-se na frente dela. Mãe, precisamos conversar, disse ele, quebrando o silêncio. Marina ergueu os olhos, deixando o bordado de lado. Sua expressão era calma, mas seus olhos refletiam uma mistura de medo e resignação. Diga-me, filho, estou pronto para tudo o que você tiver a dizer. Júlio passou a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Não posso continuar assim, começou ele, com a voz mais firme do que esperava. Não posso continuar carregando essa vida que construímos na mentira. O que você fez, embora eu entenda, me machucou profundamente. Você tirou anos, oportunidades de mim e tirou de mim. Marina assentiu lentamente, como se já tivesse antecipado essas palavras. Eu sei, Júlio. Não tenho desculpas. Fiz o que fiz pensando que era o melhor, mas sei que te machuquei e estou disposto a aceitar as consequências. É isso que quero discutir, continuou Júlio. Preciso da minha vida de volta. Quero voltar a trabalhar, ter uma carreira, ser quem sempre quis ser. Mas também não quero abandonar você. Marina olhou para ele, inicialmente confusa, mas depois assentiu, esperando que ele continuasse. Estou pensando em uma solução. Posso garantir que você terá o cuidado que precisa, profissionais para te ajudar ao longo do dia. E posso continuar visitando você, mas não posso ficar aqui o tempo todo. Preciso desse espaço para me encontrar novamente. Marina olhou para baixo, com as mãos tremendo ligeiramente. Por um longo momento, ele não disse nada. Júlio esperou, temendo a reação dele. Finalmente, ela olhou para cima, com os olhos cheios de lágrimas. Não quero perder você, Júlio, mas eu entendo que já tomei muito de você. Se é isso que você precisa, eu aceito. Não será fácil, mas farei a minha parte para que você encontre o seu caminho. Júlio sentiu um peso aliviar no peito. Embora soubesse que o caminho não seria fácil, pelo menos conseguiu propor uma solução que pudesse funcionar para ambos. Obrigado, mãe. Isso não significa que eu te amo menos. Eu só preciso ser eu mesmo novamente. Marina assentiu, enxugando as lágrimas com um lenço. Eu entendo, filho.
e farei o meu melhor para apoiá-lo, como deveria ter feito desde o início. O acordo foi feito, embora ambos soubessem que seria difícil de cumprir. Mas pela primeira vez em muito tempo, parecia haver uma oportunidade de equilíbrio, uma oportunidade de reconstruir a sua relação com honestidade. Os dias que se seguiram ao acordo foram um turbilhão de mudanças. Júlio começou a procurar uma agência que pudesse prestar atendimento profissional para Marina. Foi um processo mais difícil do que eu esperava, não só pelos detalhes logísticos, mas também pela carga emocional envolvida na delegação daquela responsabilidade que carreguei comigo durante anos. Por fim, encontrou uma cuidadora chamada Rosana, uma mulher gentil e experiente que, desde o primeiro momento, demonstrou empatia e profissionalismo. Marina, embora relutante no início, aos poucos foi se adaptando à nova presença na casa. Júlio observou atentamente a interação deles, procurando qualquer sinal de desconforto ou insatisfação, mas logo percebeu que havia tomado a decisão certa. Enquanto isso, Júlio começou a retomar a carreira de engenheiro. Ele reorganizou seu currículo, apresentou inscrições e, em poucas semanas, foi contratado por uma empresa de engenharia que valorizou sua experiência e dedicação. Embora o trabalho fosse exigente, ele se sentia revitalizado, como se uma parte dele que estava adormecida finalmente despertasse. Marina, por sua vez, também começou a se transformar. Com a ajuda de Rosana, passou a realizar pequenas atividades que antes dependiam exclusivamente de Júlio. Ela até aceitou a ideia de fazer fisioterapia, algo que evitava há anos. À medida que ganhou mais independência, sua atitude também mudou. Houve momentos em que Júlio a viu sorrir enquanto regava as plantas, ou lia um livro e sentia um misto de alívio e orgulho. Uma tarde, quando Júlio voltava do trabalho, encontrou Marina esperando por ele na sala. Nas mãos ele carregava uma foto antiga dos dois, tirada quando ele era criança. "Quero lhe agradecer, filho", disse ele com um leve sorriso, "por não ter me abandonado, mesmo quando eu te dei motivos para isso." Júlio sentou-se ao lado dele, tirando a foto nas mãos. "Mãe, não foi fácil, mas acho que estamos em um lugar melhor agora, para nós dois." Ela assentiu, com os olhos brilhando. "E quero que saiba que estou orgulhoso de você. Sempre fui, mesmo não sabendo como mostrar isso da maneira certa." A conversa foi breve, mas significativa. Pela primeira vez em anos, ambos sentiram que poderiam comunicar-se sem barreiras, sem o peso das mentiras ou do ressentimento. Com o tempo, Júlio começou a se envolver em um projeto pessoal que idealizou após sua experiência como cuidador. Ela projetou uma plataforma online para ajudar outras pessoas em situações semelhantes a encontrar recursos e apoio emocional. A ideia surgiu da sua própria luta e da necessidade de criar uma rede para aqueles que, como ele, tiveram que equilibrar o amor pelos seus entes queridos com a necessidade de encontrar o seu próprio caminho. O projeto tomou forma rapidamente e Marina, desde a sua nova independência, tornou-se a sua maior defensora. Ele até participou de entrevistas para compartilhar sua história, esperando que outros pudessem aprender com seus erros. Um ano depois, a relação entre mãe e filho era diferente. Embora não tenha sido fácil, ambos encontraram um equilíbrio baseado na honestidade e no respeito mútuo. Júlio visitava Marina regularmente, mas agora essas visitas eram momentos de diversão e não de obrigação. Uma tarde, enquanto tomavam chá juntos no jardim, Marina olhou para Júlio com um sorriso genuíno. "Saber? Sempre temi que o mundo tirasse você de mim, mas agora entendo que você nunca deixou de estar aqui, mesmo quando sua vida tomou um rumo diferente." Júlio olhou para ela, sentindo no peito um calor que não sentia há muito tempo. "E agora, mãe, eu sei que estarei sempre aqui, mas desta vez de um lugar onde ambos podemos ser nós mesmos." O jardim ficou em silêncio por um momento, exceto pelo canto dos pássaros ao longe. Embora o caminho tenha sido difícil, ambos sabiam que estavam no início de algo novo. Um relacionamento mais honesto, mais forte e cheio de possibilidades para o futuro. A vida às vezes nos confronta com decisões difíceis entre o amor e a verdade. A história de Júlio e Marina mostra-nos que mesmo as relações mais profundas podem ser marcadas por segredos,
mas também que o perdão e a honestidade têm o poder de reconstruir o que parecia perdido. O que você teria feito se descobrisse que toda a sua vida foi baseada em uma mentira? Você seria capaz de perdoar? Clique no vídeo que aparece na tela para continuar esta emocionante jornada de autodescoberta e refletir sobre como nossas escolhas afetam aqueles que amamos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração e nos fazem questionar nossas próprias vidas. Vejo você no próximo vídeo.